Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadora Flávia, público presente, internautas. Parabéns pela participação popular, não é? A história já nos mostra que cada vez que a gente consegue movimentar mais pessoas, é possível a gente ter um resultado diferente, não é? Então, principalmente nas sessões onde nós começamos as discussões com assuntos tão importantes, não é? Como planejamento da cidade para os próximos 4 anos. Então é importante que cada vez mais as pessoas se envolvam, não é? Então daqui a pouco, pedagogicamente, eu fiz um resumo do que eu vou conversar e vou de trás para frente pautando o que aconteceu a semana passada. Colocar a primeira foto, por favor, Soninha. Na última quinta-feira, nós estivemos reunidos no CEPROVI e eu fico muito feliz da repercussão que aconteceu do primeiro fórum do cuidador de idosos. Não é? Foi de uma necessidade, de uma demanda do próprio CEPROVI. Ali existe o curso de cuidador de idosos e 2 ex-alunas me procuraram para falar um pouquinho dessa demanda. Não é? A legislação moderna, não é, atual, o cuidador de idosos do projeto 284 de 2011, depois de passar na Comissão de Assuntos Sociais, a profissão cuidador de idosos ela foi regularizada. Mas só a primeira parte delas, vamos dizer assim. Porque o Senado votou essa regulamentação. Mas ainda há uma necessidade mais clara de que a própria profissão ela seja totalmente legalizada. Em que sentido? Hoje, quem tem um cuidador de idosos contratado, ele utiliza a legislação atual vigente para a empregada doméstica. Não é? Então, toda a questão de férias, de carga horária, de direitos, de deveres, ainda está atrelado à questão da empregada doméstica. Então, qual foi a intenção? Nós reunimos ali, da esquerda para a direita, né, a advogada doutora Adriana Viel, o Luiz Mair, que ele é proprietário, né, de uma casa que contrata cuidador de idosos. Adriana Mair, a esposa do seu Pedro, na verdade, ela é assistente social, especialista em cuidador de idosos. Ali a famosa gaúcha, né, que já ajuda aqui em Vinhedo, ela participa bastante, a Fátima, Maria de Fátima, do Conselho Municipal da Mulher. Ela também é enfermeira de formação, também técnica de segurança. E eu estava ali fazendo a mediação da mesa. Qual foi a grande lição que nós enxergamos? Primeiro que não deu tempo, em 1h30, 2 horas, não deu tempo de falar de tantas dúvidas que surgiram. Não é? O público muito participativo, 99% de mulheres. Não é? O vereador Macaxeira estava presente também, nos ajudou ali na formulação das perguntas. E aí, o que mais me chamou a atenção é o dado que a gente precisa ter essa consciência. Até 2040, a previsão é que 78% a 80% das pessoas idosas precisarão de um cuidador. Se a gente fizer uma conta rápida hoje, 208 milhões de habitantes no país, cerca de 40% já passa dos 50 anos. É grande, é uma quantidade muito grande de pessoas. E o cuidador de idosos, ele precisa ser pensado como uma profissão do futuro. Então, aqui em Vinhedo, nós temos no CEPROVI uma formação que, em 2012, quando foi aprovada a lei, a partir daí, as escolas que fossem aprovadas pelo MEC poderiam promover o curso de cuidador de idosos. Não é? E aí, o cuidador de idosos moderno, ele tem uma característica que a gente precisa ajudar a formatar, vamos pensar assim. Não é? Quantas famílias precisam de alguém para cuidar do seu ente querido ali, né? Seu pai, sua mãe, a família está trabalhando, e aí ele passa dos 60, 70 anos, e o cuidador de idosos, ele é muitas vezes explorado. Então, a grande demanda surgiu porque nós, quando contratamos o cuidador de idosos, temos que ter essa clareza. O cuidador de idosos, por mais boa vontade que ele tenha, ele não tem a obrigação legal de, por exemplo, preparar a comida do idoso, ou lavar a roupa dessa casa, ou muito menos ministrar um medicamento, aplicar uma injeção.
não é? Tínhamos ali presente professores de enfermagem, e essa questão ela é muito séria e precisa ser, de fato, discutida. Vinhedo, a gente está discutindo aqui o nosso PPA, não é? O nosso planejamento para daqui 4 anos. Quantas pessoas se tornarão idosos com mais de 60 anos? Alguns vão tentar trabalhar porque não vai se aposentar, não é? Mas, necessariamente, o tentar trabalhar sem estar fisicamente preparado, com uma boa audição, uma necessidade, talvez, física de locomoção, como que a gente está preparado para cuidar dessas pessoas? Também o cuidador de idosos na Santa Casa, não é? A Marta Elisa nos concedeu a sua presença, foi muito rica a presença da Marta Elisa, e ela é uma das clientes que utiliza muito cuidador de idosos. Quanto que o cuidador de idosos ele está preparado para que ele disponibilize para a família o seu tempo? Existem famílias que de repente falam assim, olha, você já ficou aqui 1 horinha a mais? Fica mais 2 horas. Ah, você já ficou 1 dia? Vem amanhã também. E essa regularização para o cuidador de idosos, o final da história, o beneficiado, somos nós como clientes. Então, a grande intenção, ou na verdade a única intenção primeira do fórum, é debater essa questão para que a gente pense a cidade de Vinhedo com o cuidador de idosos. Não é? Então, o CEPROVI abre agora, a partir de fevereiro, a 6ª turma. Se não me falha a memória, foram em torno de 150 pessoas formadas como cuidador de idosos, e a gente tem que privilegiar essa necessidade. Estatisticamente, dessa turma, formada desses 150, mais ou menos 30 foram os familiares que se reuniram, falaram assim, olha, tem ali 4 ou 5 irmãos, escolhe um dos irmãos, ele vai ser preparado para cuidar do próprio familiar. Mas isso é uma oportunidade que a gente pode ver para a cidade. De repente, a gente promover na cidade essa formatação, dessa profissionalização, para que a gente tenha um bom trabalho, não é? Com qualidade, efetivamente, mas mais do que isso, a gente vê tanta pessoa desempregada, como que a gente pode, de repente, buscar bolsas para que o CEPROVI sobreviva, né? A escola precisa sobreviver, e, de repente, uma família carente que não pode se preparar, como que a gente faz essa união e concede uma formação? Então, vereador, claro. Permite-me uma breve parte? Sim, claro. Eu quero apenas corroborar o que Vossa Excelência está dizendo, da importância da formação desses profissionais, né? Porque a população vem envelhecendo e cada vez é mais necessário, e eu conheço bem porque eu vivo isso em casa. Né? Há 8 anos, minha mãe, que era uma pessoa extremamente ativa, teve um AVC muito grave, que a impossibilitou de andar, de se comunicar e tudo. Então, há 8 anos, nós dependemos destes profissionais. Por sorte, de início, tivemos bastante dificuldade até achar um bom cuidador, uma boa cuidadora, no caso, que faz o período de segunda a sexta-feira, trabalhando, muito boa. Graças a Deus encontramos um profissional que, mesmo não tendo uma formação num curso, mas já tinha uma grande experiência e nos ajuda demais. E no final de semana nós temos que encontrar outros, né, para dar folga, outros cuidadores, e é uma dificuldade enorme conseguir bons profissionais preparados, que conheçam, porque não é simples como a princípio possa parecer, né? É uma profissão que exige realmente preparação, treinamento, condicionamento, né? Porque os idosos têm graus variados de dependência, pendência, né? No caso específico, minha mãe, por exemplo, que depende de tudo, né? Para poder tomar banho, comer, dormir, para todas as atividades, a gente vê a importância de ter uma formação nesse sentido. Então, quero corroborar o que Vossa Excelência aqui colocou. Eu aprendi muito lá, desde um Alzheimer nível max, como eles disseram, né, da dificuldade, até o início da velhice. Como que nós nos preparamos, não é, para a velhice? As nossas casas. Que casa que tem um corrimão para o idoso tomar um banho, subir uma escada, etc. Então, eu aprendi muito ali nessa formação. Não é? Elas falam muito, as cuidadoras de idosos mais experientes, elas têm falado muito da curiosidade científica, vereador Marcos Ferraz. Nós que temos nas nossas casas cuidadores de idosos, de repente, sem formação técnica, não que isso seja empecilho, eu até entendo também que a prática ajuda nesse cuidado, porque mais do que o diploma, é necessário todo um cuidado, todo um carinho, que eu quero o melhor para a minha família, não é? Então, elas têm falado muito isso. A gente precisa estimular a curiosidade científica, para que essas pessoas que já têm o dom natural para trabalhar como cuidador de idosos, que melhorem, não é? Aprender ali como conversar, como fazer uma massagem
sem causar nenhum espanto, etc. Eles falaram tantas coisas que eu nunca tinha pensado. De repente, o cuidador de idoso tem que estar preparado que o velhinho ali não está morto. De repente, um banho no velhinho vai provocar algumas emoções e que, se o cuidador não estiver preparado, fala assim, nossa, que velhinho tarado, e na verdade não é. É toda uma necessidade prática, não é? Que a gente precisa enfrentar para cuidar. Né? Só um exemplo, uma brincadeira que elas mesmas fizeram, que quanto melhor o trabalho, melhor é o resultado para as famílias. Então, Paulinho quer falar, uma parte rapidamente, vereador. Só para cumprimentá-lo, de fato, e ressaltar a importância desse trabalho, cumprimentá-lo por estar à frente de um projeto tão importante e pedir desculpas por não estar presente no fórum, por conta de compromissos, Vossa Excelência me convidou e eu não pude estar presente. Mas ressaltar, é de extrema importância trabalho desse tipo, por conta, a gente vê no dia a dia aí situações de agressão, né, pessoas despreparadas. Mas eu acho que um outro ponto fundamental com esse trabalho fazendo na cidade, que você está ajudando a encabeçar, não sei como funciona, Sandro, mas me permita, porque eu respeito muito de você, é a valorização da família. Sim. De fato, você até ressaltou, cerca de 30 pessoas dão um exemplo aí, mostrar preocupados com o futuro. Nós temos exemplo aqui como o Marquinhos, como o Márcio, né, pais que estão com situação difícil e eles estão cuidando, assim por diante foi. Então, parabéns pelo trabalho a todos. Sim. E mande um abraço a todos do Seprovi. É um trabalho, na verdade, da cidade, né? Então, ficam todos convidados a... O resultado foi tão bom que a gente não vai esperar até novembro de 2018 para o próximo fórum. Provavelmente ali, março, abril, a gente já consiga trazer talvez mais temas para poder discutir. Caminhando ao final aqui da minha fala, só para não perder a programação, hoje estive presente ali na abertura dos... Eu vou só inverter um pouquinho, Soninha, espera um pouquinho essa. Hoje eu estive presente na abertura dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Então, uma situação que é tão corriqueira, que é, infelizmente, várias vezes repetidas nos nossos noticiários, mas a gente precisa também mexer nessa ferida, não é? A gente se espanta quando a gente ouve as estatísticas, e eu gosto muito dessa ideia que a estatística tem que sair do papel. Então, estava ali presente o pessoal da Guarda Municipal, não é? Junto com o secretário de Transporte, junto com a Silvana, que fez a explanação. Nós temos, infelizmente, casos em Vinhedo de exploração da mulher no sentido da violência contra a mulher. Então, a gente precisa divulgar. A mulher, ela não é nada mais, nada menos do que o ser humano que precisa do cuidado. Então, a gente vai divulgar durante a semana, serão vários eventos, hoje o primeiro dia, e eu quero aqui lembrar, só fazer um convite. No próximo dia 4 de dezembro, no Seprovi, das 9 às 19, está discutindo. Então, durante toda essa semana, várias situações para que a gente pense, não é? A violência contra a mulher, de fato, pode partir de uma simples piada, que eu acho que não é nada, mas a gente precisa mudar essa cultura. Não é mais do que rótulos, eu quero crer que a gente precisa cuidar do ser humano, e a mulher precisa tanto quanto qualquer ser humano, mas que a gente dê esse destaque. A mulher, ela tem que ser ouvida, a mulher não pode ser menosprezada e etc. Não é? Pode colocar para mim, Soninha? Só para aproveitar esses últimos minutos da minha fala, hoje é o dia do técnico de segurança do trabalho, não é? Comemorado no dia 27 de setembro, abre aspas, o desenvolvimento industrial brasileiro teve início na metade do século XX, com a chegada de companhias estrangeiras e a abertura de empresas estatais por parte do governo. Na onda da expansão fabril, especialmente na região sul e sudeste, o país cresceu e, com o advento da construção civil, edificando grandes cidades, fecha aspas. Quis ler só esse pequeno comentário, porque não há uma construção que a gente passe que a gente não possa fazer o bem com o trabalhador civil. E aí eu quero enaltecer o trabalho do técnico de segurança. Eu dou aula também de técnico de segurança, e que a gente possa ter o técnico de segurança, assim como eu enxergo a profissão técnico de segurança como a profissão do corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro tem uma avaliação tão boa, não é, nas nossas casas, o técnico de segurança precisa também. Não é? Então, eu quero aqui deixar uma mensagem para que primeiro a gente se pergunte, o quanto eu tenho agido com segurança na minha vida? O quanto que eu consigo aceitar as regras que são impostas para que o trabalhador, de fato, não se acidente. E que a gente pense na nossa cidade, e aqui, sem nenhum tipo de constrangimento, e nem colocar ninguém em nenhum tipo de situação ruim, mas como é que a gente pode pensar a prefeitura melhor? Eu sei que esse ano foram várias tentativas de escolher a CIPA.
E como é que o técnico de segurança ali vai trabalhar se a cidade ainda não cuida dos seus funcionários? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.